Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje embarcaremos em uma jornada profunda e transformadora por um dos textos mais impactantes e proféticos de toda a Bíblia, o Salmo 22. Este salmo, escrito há milênios, ecoa um grito de angústia que ressoa através dos séculos, culminando nas palavras mais dolorosas proferidas por Jesus Cristo na cruz. É um texto que nos confronta com a profundidade do sofrimento humano e, ao mesmo tempo, nos eleva à glória da redenção divina. Você já se sentiu completamente desamparado? Já questionou a presença de Deus em meio à dor mais intensa? Se sim, você não está sozinho. O Salmo 22 começa com uma das perguntas mais pungentes da história da fé. Deus meu, por que me desamparaste? Mas este salmo é muito mais do que um lamento. Ele é uma tapeçaria profética que tece os fios do sofrimento do Messias com a promessa gloriosa de sua vitória e o impacto eterno de sua obra. É um convite a contemplar a cruz de uma perspectiva que talvez você nunca tenha imaginado. Ao longo deste roteiro detalhado, vamos desvendar cada versículo, mergulhando no contexto histórico, nas nuances teológicas e nas impressionantes profecias que se cumpriram em Jesus. Vamos explorar o simbolismo do verme carmesim e dos touros de Bazã e entender como a dor de um indivíduo se torna a salvação de toda a humanidade. Prepare-se para uma revelação que fortalecerá sua fé e aprofundará sua compreensão do sacrifício de Cristo. Fique conosco até o final, pois a mensagem de esperança e triunfo deste salmo é para você. E antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora, curtir este vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos estudos bíblicos. Sua participação é fundamental para que esta mensagem alcance mais corações. Iniciamos nossa análise com a primeira seção do Salmo 22, que nos apresenta um cenário de profunda angústia e um clamor desesperado. Esta parte do Salmo é dominada pela voz do sofredor, que se sente completamente abandonado por Deus e desprezado pelos homens. É um retrato vívido da dor que, como veremos, encontra seu comprimento máximo na pessoa de Jesus Cristo. 1.21 O clamor do abandono. Salmo 22, 1-2. O salmo começa com as palavras mais famosas e, talvez, mais perturbadoras. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves. De noite, e não tenho sossego. A primeira coisa que nos chama a atenção é a repetição enfática. Deus meu, Deus meu. Esta não é uma exclamação casual, mas um grito que denota uma relação íntima e pessoal com Deus, mesmo em meio à sensação de abandono. O sofredor conhece a Deus, tem uma aliança com Ele, e é justamente por isso que o aparente silêncio divino é tão dilacerante. É como um filho que, em seu momento de maior necessidade, não encontra o pai que sempre esteve presente. A pergunta, por que me desamparaste, é o cerne da agonia. Ela expressa não apenas dor, mas perplexidade. Como o Deus fiel que sempre socorreu seu povo poderia se afastar agora? Para o rei Davi, que provavelmente escreveu este salmo em um momento de grande perseguição e desespero, essa pergunta era real.
Ele havia experimentado a libertação divina inúmeras vezes, e a ausência de socorro imediato era um mistério doloroso. No entanto, como já mencionamos na introdução, estas palavras ganham uma dimensão ainda mais profunda quando proferidas por Jesus na cruz, conforme registrado em Mateus 27:46. Jesus, que sempre viveu em perfeita comunhão com o Pai, experimentou ali uma separação sem precedentes. Não foi uma separação de essência, pois a Trindade é indivisível, mas uma separação de comunhão. Naquele momento, Jesus, o Cordeiro de Deus, estava sendo feito pecado por nós, carregando sobre si a ira divina que era devida à humanidade pecadora. O teólogo Charles Spurgeon descreve essa experiência como a negritude e escuridão de seu horror, onde Jesus penetrou nas profundezas das cavernas do sofrimento. Ele sentiu o que nunca havia sentido, o peso do pecado e o consequente afastamento da face de Deus. É um mistério que transcende nossa compreensão, mas que revela a profundidade do sacrifício de Cristo. Ele se tornou o que nunca foi, para que pudéssemos nos tornar o que nunca fomos, justos diante de Deus. O versículo 2 complementa esse clamor, mostrando a persistência da súplica. Clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. A angústia não tem trégua. É uma dor contínua, dia e noite, sem alívio. Isso nos lembra da intensidade do sofrimento de Jesus, que passou a noite anterior à crucificação em agonia no Getsêmani, e as horas na cruz em tormento físico e espiritual ininterrupto. 1.2 O contraste: a santidade de Deus e a fé dos antepassados. Em meio a esse desespero, o salmista faz uma pausa para reafirmar a natureza de Deus e a história de fidelidade divina. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Este contraste é crucial. Mesmo sentindo-se abandonado, o salmista não nega a santidade de Deus. Ele reconhece que Deus é santo, separado, puro e digno de todo louvor. A frase "tu que habitas entre os louvores de Israel" sugere que a presença de Deus é manifesta onde seu povo o adora. É uma declaração de fé em meio à dúvida, um lembrete de quem Deus realmente é, apesar das circunstâncias. A menção dos pais de Israel serve como um argumento e um apelo. Eles confiaram em Deus e foram livrados. Eles clamaram e escaparam. Eles não foram confundidos, ou seja, não foram envergonhados por sua fé. Essa recordação da história de salvação de Israel é um pilar de esperança. Se Deus foi fiel no passado, por que não seria agora? É uma forma de o salmista se ancorar na verdade imutável do caráter de Deus, mesmo quando seus sentimentos o traem. Para Jesus na cruz, essa lembrança também era poderosa. Ele conhecia as Escrituras e a história de seu povo. Ele sabia que o Pai sempre foi fiel. Sua confiança não estava baseada em uma experiência momentânea de conforto, mas na eternidade do caráter de Deus. Mesmo sentindo o abandono, ele sabia que o Pai era santo e justo. 1.3 O sofrimento do verme e o escárnio dos homens. Salmo 22, 6-8.
A intensidade do sofrimento do salmista é descrita de forma chocante nos versículos 6 a 8. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livro-o, pois nele tem prazer. A autodescrição "eu sou verme e não homem" é uma expressão de profunda humilhação e desvalorização. No hebraico, a palavra usada para verme é tolat, tolat. Esta não é uma referência a um verme comum, mas especificamente ao Coccus ilicis, o verme carmesim. Este pequeno inseto, encontrado em árvores, era esmagado para produzir um corante vermelho vibrante, usado em tecidos preciosos e no tabernáculo. A fêmea do Coccus ilicis se prende a uma árvore para dar à luz, protegendo seus ovos sob seu corpo e morrendo no processo, liberando um fluido vermelho que tinge permanentemente seus filhotes e a madeira da árvore. O simbolismo é impressionante. Jesus, o Messias, se tornou como este verme carmesim. Ele se prendeu à árvore da cruz, morrendo para dar vida aos seus filhos. Seu sangue nos tinge e nos limpa, e após 3 dias, o corpo do verme fica branco como lã, simbolizando a purificação dos pecados, conforme Isaías 1,18. A imagem do verme carmesim, portanto, aponta diretamente para o sacrifício vicário de Cristo, que se humilhou ao extremo para nos redimir. Além da humilhação interna, o salmista enfrenta o escárnio público, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Ele é alvo de zombaria, com gestos e palavras de desprezo. A frase "estendem os lábios e meneiam a cabeça" descreve a atitude de desdém e escárnio. E as palavras dos zombadores são ainda mais cruéis. Confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Esta é uma ironia amarga. Eles distorcem a fé do sofredor, usando sua confiança em Deus como motivo para ridicularizá-lo. Essas palavras foram literalmente repetidas pelos inimigos de Jesus na cruz, como lemos em Mateus 27:43. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. A precisão profética aqui é assombrosa, demonstrando que o Salmo 22 não é apenas um lamento de Davi, mas uma prefiguração detalhada do sofrimento do Messias. Confiança desde o ventre materno. Salmo 22, 9 a 11. Em contraste com o desprezo dos homens, o salmista reafirma sua confiança em Deus, que o acompanhou desde o início de sua vida. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Estes versículos são um lembrete da soberania e da providência de Deus desde o momento da concepção. O salmista reconhece que sua existência e sua capacidade de confiar em Deus são dons divinos. Desde o ventre materno, Deus tem sido seu refúgio e sua esperança. É uma declaração de fé inabalável na fidelidade de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizê-la. Para Jesus, essa verdade é ainda mais profunda. Ele, o Filho de Deus, existia com o Pai desde a eternidade.
Sua encarnação foi um ato divino, e sua confiança no Pai era perfeita e ininterrupta, mesmo em meio à agonia da cruz. Ele sabia que sua vida estava nas mãos do Pai, desde o princípio até o fim. O clamor final desta sessão é um pedido urgente. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. A proximidade da angústia e a ausência de ajuda humana intensificam o apelo a Deus. É um reconhecimento da total dependência do sofredor em relação ao auxílio divino. Ele sabe que, sem a intervenção de Deus, não há esperança. Esta é uma oração que muitos de nós podemos fazer em nossos momentos de desespero. Quando nos sentimos sozinhos, quando a ajuda humana falha, é para Deus que nos voltamos. E o Salmo 22 nos mostra que, mesmo no ápice do sofrimento, a fé em Deus permanece como a única âncora. 1.5 A descrição gráfica do sofrimento e dos inimigos, Salmo 22, 12 a 21. A partir do versículo 12, o salmista mergulha em uma descrição vívida e gráfica de seu sofrimento físico e da crueldade de seus inimigos. Esta seção é particularmente poderosa em sua prefiguração dos eventos da crucificação de Jesus, detalhando aspectos que seriam inconcebíveis para Davi em sua própria experiência, mas que se cumpririam com precisão milenar no Messias. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. A imagem dos touros de Bazã é extremamente significativa. Bazã era uma região fértil a leste do Rio Jordão, conhecida por seus pastos ricos e, consequentemente, por seus gados grandes, fortes e bem alimentados. Esses touros eram símbolos de poder, arrogância e ferocidade. No contexto do Salmo, eles representam inimigos poderosos, implacáveis e brutais, que cercam o sofredor com uma força esmagadora, prontos para atacar e destruir. No cenário da crucificação, esses touros de Bazã podem ser vistos como os líderes religiosos judeus e as autoridades romanas, que, em sua arrogância e poder, conspiraram contra Jesus e o levaram à morte. A comparação com um leão que despedaça e que ruge intensifica a sensação de perigo iminente e a natureza predatória dos inimigos. O rugido do leão é um som aterrorizante que precede um ataque mortal. Isso ilustra a ferocidade e a intenção destrutiva daqueles que se opunham ao Messias. É uma imagem de desespero, onde o sofredor se vê encurralado e sem saída diante de forças avassaladoras. O sofrimento físico do salmista é descrito com detalhes chocantes. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me pusestes no pó da morte. A expressão "como água me derramei" evoca uma sensação de fraqueza extrema, de perda total de força e vitalidade. É como se o corpo estivesse se desfazendo, sem consistência. A ideia de "todos os meus ossos se desconjuntaram" é uma descrição precisa do que acontece em uma crucificação.
A posição do corpo na cruz, com os braços esticados e o peso do corpo puxando para baixo, causa um deslocamento gradual das articulações, resultando em dor excruciante e uma sensação de desmembramento. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Fala de um colapso emocional e físico. O coração, símbolo da vida e da força, está derretido, indicando um estado de exaustão total, desidratação severa e possivelmente uma ruptura cardíaca, algo que alguns estudiosos sugerem ter ocorrido com Jesus na cruz. A frase, a minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar, é uma descrição vívida da desidratação extrema. Jesus na cruz clamou, tenho sede, João 19:28, um cumprimento direto dessa profecia. A boca seca e a língua grudada no paladar são sintomas clássicos de desidratação severa, que levava à morte na crucificação. E a conclusão desses versículos é sombria. E me puseste no pó da morte. O salmista reconhece que sua condição é terminal e que é Deus quem o colocou nessa situação, cumprindo um propósito divino. Isso reforça a ideia de que o sofrimento do Messias não foi um acidente, mas parte do plano redentor de Deus. Os versículos seguintes são, talvez, os mais impressionantes em sua precisão profética. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. A menção de cães é significativa. Na cultura judaica, os cães eram considerados animais impuros e selvagens, muitas vezes associados a gentios ou a pessoas de má conduta. Aqui, eles representam a multidão hostil e os soldados romanos que cercavam Jesus na cruz, zombando e desprezando-o. O ajuntamento de malfeitores refere-se àqueles que se uniram para causar o mal, os inimigos que se deleitavam em seu sofrimento. A frase "traspassaram-me as mãos e os pés" é uma das profecias mais diretas e inegáveis da crucificação. É importante notar que, na época de Davi, a crucificação não era uma forma conhecida de execução. Essa descrição aponta especificamente para a prática romana de pregar as mãos e os pés de uma pessoa a uma cruz. João 20:25 registra o testemunho de Tomé, que disse: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Confirmando o cumprimento dessa profecia em Jesus. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Descreve a extrema magreza e a exposição do corpo na cruz. A pele esticada sobre os ossos, tornando-os visíveis, é uma imagem de desnudamento e vulnerabilidade total. Os inimigos vêm e me contemplam, deleitando-se no espetáculo do sofrimento do Messias, sem qualquer compaixão. E, finalmente, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Esta profecia se cumpriu literalmente na crucificação de Jesus, como narrado em João 19:24. Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo.
Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a Escritura, que diz: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. A precisão desses detalhes é um testemunho irrefutável da inspiração divina do Salmo 22 e de seu caráter profético. Em meio a essa descrição de sofrimento e humilhação, o salmista retorna ao clamor por socorro divino, reafirmando sua confiança em Deus. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. O clamor, não te alongues de mim, ecoa o início do salmo, mas agora com uma nota de esperança e súplica mais direta. Ele reconhece que Deus é sua força e pede por um socorro rápido. A menção da espada, da força do cão e da boca do leão são metáforas para os perigos mortais que o cercam, representando a violência e a crueldade de seus inimigos. A frase "salva-me das pontas dos bois selvagens" é outra referência aos poderosos e violentos inimigos, novamente evocando a imagem dos touros de Bazã. O salmista confia que Deus o ouviu, mesmo que o socorro ainda não tenha se manifestado. Esta é a fé que persevera, que clama a Deus mesmo quando tudo parece perdido, sabendo que Ele é o único que pode livrar. A transição do desespero para a esperança, mesmo que ainda em meio à angústia, prepara o terreno para a segunda parte do Salmo, onde o louvor e o triunfo de Deus serão declarados. O sofrimento do Messias não é o fim da história, mas o prelúdio de uma vitória gloriosa. O triunfo e o louvor. Salmo 22, 22 a 31. Após a profunda e dolorosa descrição do sofrimento na primeira parte do Salmo 22, somos transportados para uma cena de triunfo e louvor. A voz do salmista, antes marcada pela angústia e pelo abandono, agora se eleva em adoração e proclamação. Esta transição dramática não é um salto ilógico, mas a revelação do propósito divino por trás do sofrimento, a glória de Deus e a salvação de todas as nações. É a luz que irrompe após a mais densa escuridão, a vitória que emerge da aparente derrota. O voto de louvor na grande congregação. Salmo 22, 22, 25. O ponto de virada do Salmo é marcado por uma declaração poderosa. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. A palavra então, no início do versículo 22, é crucial. Ela indica uma mudança de perspectiva, uma resposta à angústia anterior. O sofredor, que antes clamava por socorro, agora promete declarar o nome de Deus e louvá-lo publicamente. Esta não é uma promessa vazia, mas um voto solene feito por alguém que experimentou a libertação divina.
É a certeza de que Deus ouviu e respondeu, mesmo que a resposta não tenha sido imediata ou da forma esperada. A expressão "declararei o teu nome aos meus irmãos" e "louvar-te-ei no meio da congregação" aponta para a natureza pública e comunitária do louvor. O sofrimento do Messias não é um evento isolado, mas tem implicações para toda a comunidade de fé. Hebreus 2,12 cita este versículo aplicando-o diretamente a Jesus, que, após sua ressurreição, se une aos seus irmãos para louvar a Deus. Isso nos mostra que o louvor de Cristo não é apenas um ato individual, mas um convite para que toda a igreja se junte a Ele na adoração. O convite ao louvor se estende a todos vós, semente de Jacó e semente de Israel, ou seja, a todo o povo de Deus. É um chamado universal para glorificar e temer ao Senhor. A razão para esse louvor é explicitada no versículo 24. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. Esta é a essência da fé. Deus não abandona seus filhos. Ele ouve o clamor do aflito, mesmo que a resposta venha de uma forma misteriosa e através de um sofrimento profundo. A aparente ausência de Deus na cruz não foi um desprezo, mas parte de um plano maior de salvação. O salmista reitera seu compromisso. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. O louvor é uma dívida de gratidão, um voto a ser cumprido publicamente. Isso nos lembra da importância de testemunhar a fidelidade de Deus em nossas vidas, compartilhando como Ele nos sustentou em meio às provações. Para Jesus, isso significa que sua vitória sobre a morte e o pecado seria proclamada por toda a eternidade, e seu nome seria louvado por todos os que o temem. 2.2 A bênção para os humildes e a conversão das nações. Salmo 22, 26 a 29. A visão do salmista se expande para além da congregação de Israel, alcançando um escopo universal. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. A promessa de que os mansos comerão e se fartarão é uma imagem de provisão e satisfação. Aqueles que buscam ao Senhor, os humildes e os que confiam nele, serão plenamente satisfeitos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. E a promessa de que o vosso coração viverá eternamente aponta para a vida eterna que é oferecida através do sacrifício do Messias. É uma promessa de esperança e vida abundante para todos os que creem. A profecia se torna ainda mais grandiosa nos versículos seguintes, com a visão da conversão das nações. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Esta é uma visão missionária impressionante, que antecipa a expansão do Evangelho a todos os povos. O sofrimento do Messias não é apenas para Israel, mas para a redenção de
toda a humanidade. A cruz, que parecia ser o fim, torna-se o meio pelo qual o reino de Deus se estende a todos os cantos da terra. A razão para essa conversão universal é clara, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. A soberania de Deus é universal. Ele é o rei sobre todas as nações, e seu domínio se estenderá a todos os povos. A obra do Messias na cruz estabelece e confirma esse reino, tornando possível que pessoas de todas as etnias e culturas se voltem para ele em adoração. O versículo 29 complementa essa visão, afirmando que todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. A expressão "os que na terra são gordos" refere-se aos ricos e poderosos, enquanto os que descem ao pó são os pobres e os que estão à beira da morte. Isso significa que, independentemente da posição social ou condição de vida, todos, sem exceção, se curvarão diante do Senhor. A morte não é um obstáculo para o seu domínio e ninguém pode escapar de sua soberania. É uma declaração da universalidade da salvação e do julgamento de Deus. 2.3 A posteridade servindo ao Senhor. Salmo 22, 30 a 31. O Salmo conclui com uma visão de futuro, onde a obra do Messias terá um impacto duradouro através das gerações. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. A semente que servirá ao Senhor refere-se à posteridade do Messias, ou seja, àqueles que creem nele e se tornam seus seguidores. É uma promessa de que a obra de Cristo não será em vão, mas produzirá frutos que se estenderão por todas as gerações. A mensagem da salvação será transmitida de pais para filhos, de uma geração para outra, garantindo a continuidade do reino de Deus na terra. A declaração será declarada ao Senhor a cada geração, enfatiza a importância da proclamação do Evangelho. A justiça de Deus, manifestada no sacrifício de Cristo, deve ser anunciada e testemunhada. Não é uma verdade a ser guardada em segredo, mas a ser compartilhada com todos, para que mais pessoas possam conhecer e adorar ao Senhor. O versículo 31, chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez, é um poderoso resumo da mensagem do Salmo. A frase ele o fez, ou está consumado, em algumas interpretações, ecoa as últimas palavras de Jesus na cruz, está consumado, João 19:30. É a declaração de que a obra redentora do Messias foi completa e perfeita. Tudo o que era necessário para a salvação da humanidade foi realizado. A justiça de Deus foi satisfeita, o pecado foi expiado e a porta para a vida eterna foi aberta. Esta é a mensagem que a semente do Messias, a Igreja, é chamada a anunciar. A justiça de Deus, que se manifestou na cruz, é a boa nova para todas as gerações. O Salmo 22, que começou com um grito de abandono, termina com uma proclamação de vitória e a certeza de que a obra de Deus será eterna e impactará a humanidade para sempre. Chegamos ao fim de nossa jornada pelo Salmo 22, um texto que nos levou das profundezas da angústia à glória do triunfo.
Vimos como as palavras de Davi, escritas há milênios, se tornaram a voz profética do Messias, Jesus Cristo, em seu momento de maior sofrimento na cruz. Cada detalhe, desde o clamor de abandono até a repartição das vestes e o traspassar das mãos e dos pés, encontrou seu cumprimento perfeito nele. O Salmo 22 nos ensina que o sofrimento, por mais intenso que seja, não é o fim da história. Ele pode ser o caminho para a redenção e para a manifestação da glória de Deus. A cruz, que parecia ser o símbolo da derrota, tornou-se o altar da salvação, onde o amor e a justiça de Deus se encontraram. O verme carmesim que se humilhou para dar vida é o Cristo ressurreto que reina sobre todas as nações. Que este estudo tenha aprofundado sua compreensão do sacrifício de Jesus e fortalecido sua fé na fidelidade de Deus. Lembre-se que, mesmo nos momentos de maior escuridão, Deus está presente, ouvindo seu clamor e operando seu plano perfeito. E que, assim como o salmista, possamos declarar o nome do Senhor e louvá-lo na grande congregação, anunciando sua justiça a cada geração. Se este vídeo tocou seu coração, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe também seu comentário abaixo, nos dizendo qual parte do Salmo 22 mais te impactou. Sua interação é muito importante para nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Até o próximo vídeo.